uma oscilação incontrolável ocorreu. O piloto, sem saber o que fazer, imediatamente desligou todos os motores. Saudações, seres! Eu sou o Lute e você está assistindo o canal Extra Interessante. Existiu um disco voador feito por mãos humanas. Na época, foi um projeto ultra secreto. E no vídeo de hoje temos filmagens e diagramas curiosos. Aproveita e deixa seu like discoide por aqui e se inscreva para acompanhar o canal. Também considere se tornar membro. Assim, você ajuda demais a manter o canal na ativa. E como você já é de casa, já sabe, né? Deixa aqui nos comentários. Saudações! Avro Canadá VZ9 foi uma aeronave VTOL, Vertical Take-Off and Landing, que, traduzindo, significa decolagem e aterrissagem vertical. Tratou-se de um projeto ultra secreto de um aeródromo circular, desenvolvido pela Avro Aircraft do Canadá durante a Guerra Fria, a pedido dos Estados Unidos. Foi desenvolvido para tirar proveito de um efeito aerodinâmico diferente dos aviões, utilizando um único turbomotor para sustentação no ar e movimentação. Antes desse projeto, houve outro, muito bizarro por sinal. Em 1952, uma equipe de projeto, liderado por Jack Frost, da Avro Aircraft, começou a trabalhar no desenvolvimento de uma aeronave VTOL supersônica com asa circular, denominada 606A. O Canadian Defense Research Board financiou o projeto, com investimento de $400 mil. Em 1954, o governo canadense abandonou o projeto por ser este muito caro. Mas o progresso que tinha sido feito era suficiente para motivar a Força Aérea dos Estados Unidos. Investiu-se muito para validar o projeto confidencial. E em 1958, a Avro fez uma série de apresentações ao Exército e à Força Aérea dos Estados Unidos. E após vários testes, decidiram desenvolver a aeronave intitulada oficialmente VZ9, o Avrocar. A Força Aérea apoiou o programa Avrocar, porque iria demonstrar muitas das características do projeto do 606A, em menor tempo, a um custo muito menor. Um contrato de $2 milhões, coordenado pela Força Aérea, foi fechado com a Avro para construir e testar um Avrocar. Os requisitos de desempenho inicial eram ter capacidade de sustentar 10 minutos de voo no efeito de solo e poder levar uma carga de 450 kg a 40 km de distância. Para construir um exemplar oficial, $1,7 milhões foi concedido em março de 1959. O primeiro Avrocar começou a ser produzido 2 meses depois. A performance projetada foi muito além da exigência inicial. Atingiria uma velocidade máxima de 400 km por hora, 10 pés de altura, cerca de 3 km, 200 km de alcance com 1 tonelada de carga e pairaria com 2.400 kg de carga útil. A aeronave tinha cerca de 18 metros de diâmetro, 3 metros de espessura e 2 cockpits separados. A cabine do piloto foi desenhada no lado esquerdo da frente, com outro tripulante à direita. Um terceiro compartimento na parte de trás estava previsto para armazenamento de carga. O Avrocar seria levantado pelo fluxo de ar de um motor de 5 metros de diâmetro central, chamado de turborotor, composto de 3 turbojatos Continental J69, com 410 kg de empuxo cada. Cada motor era ligado ao seu próprio tanque de combustível. O controle principal do piloto consistia em um side stick, que proporcionava controle quando movimentado para frente e para trás ou até mesmo lateralmente. No voo para frente,
era estaticamente instável, com um centro de pressão muito à frente do centro de gravidade. Um sistema de estabilização automática foi empregado para tentar corrigir o desnível. O turborotor, por sua vez, não era rigidamente fixado, mas sim montado em uma espécie de rótula que lhe permitia a liberdade de movimento. Cabos de comando foram ajustados à base do motor para permitir o seu controle. O interesse do exército no programa Avrocar era grande. Um dos autores pesquisados, Leidenbaugh, recorda uma viagem que fez a Washington no final dos anos 50 para pedir um financiamento adicional para um estudo sobre a redução da resistência aerodinâmica do helicóptero Bell UH-1. Embora o financiamento tivesse sido, à época, aprovado, ele recebeu uma orientação de um general, que o Bell UH-1 seria o último helicóptero que o exército iria comprar, uma vez que seriam substituídos pelos discoides. De junho a outubro de 59, a primeira aeronave foi testada em uma plataforma estática de voo pairado. Os gases quentes que recirculavam pelo turborotor eram responsáveis por reduzir empuxo. Perdas excessivas no sistema de dutos também se tornaram aparentes, e esses defeitos nunca foram sanados, apesar das grandes mudanças posteriores no design. Além disso, a carga máxima foi atingida sem combustível, portanto, o Avrocar era incapaz de pairar fora do efeito solo. Na sequência destes testes, o veículo foi enviado à NASA para avaliação, para análise do túnel de vento do Ames Research Center. O segundo Avrocar saiu da fábrica em agosto de 1959 e em 29 de setembro, a primeira tentativa de voo sustentado foi feita com a nave presa ao chão, por cabos. Depois que o veículo decolou, uma oscilação incontrolável ocorreu, com cada uma das rodas saltando alternadamente do chão. O piloto, sem saber o que fazer, imediatamente desligou todos os motores. Posteriormente, vários esquemas alternativos foram testados e inúmeras alterações foram feitas. Estes primeiros voos iniciais revelaram, então, um novo problema, denominado hubcapping, que nunca foi totalmente resolvido. O hubcapping era uma oscilação rápida e imprevisível nos eixos, que resultava em um colchão de ar instável quando o veículo alcançava determinada altura, cerca de 2 metros do chão. Várias outras tentativas para deixar o Avrocar estável foram feitas, mas tal artefato nunca alcançou o sucesso esperado. O primeiro voo completamente livre ocorreu em 12 de novembro de 59, e depois de 5 voos, o teste foi temporariamente suspenso. Em 5 de dezembro de 1959, quando já havia sido registrado 18 horas de teste e uma soma de voos cativos e livres, optaram por parar. Os testes foram retomados em janeiro de 1960 com um novo sistema. A avaliação de voo da Força Aérea foi realizada em 4 de abril do mesmo ano, com o Major Walter Hodgson no controle da operação. A velocidade máxima alcançada foi de 55 km por hora, e acima dessa velocidade, uma oscilação incontrolável se manifestava. O cockpit era apertado, barulhento e tornava-se insuportavelmente quente durante um curto voo. E entenda como curto voo deslocações de apenas 15 minutos. Mais tarde, naquele mesmo mês, um ensaio foi conduzido em um túnel de vento da NASA. Neste teste, descobriram que o anel de controle centrado ao sistema fornecia empuxo suficiente para possibilitar um voo fora do efeito solo, mas grandes ângulos de ataque seriam necessários para gerar sustentação aerodinâmica. No final de abril, no entanto, o programa inicial do Avrocar chegou ao fim. Pouco tempo depois, o programa foi desclassificado pela Força Aérea Americana. A Avro estava convencida de que o conceito ainda era viável
e propôs um novo programa para retrabalhar as principais falhas do sistema de propulsão e de controle. Um segundo ensaio no túnel de vento, com uma nova configuração, foi realizado na NASA em abril de 1961. Verificou-se que um controle estava disponível para a transição a uma velocidade de cerca de 185 km/h, e o voo, então, foi realizado. No entanto, o veículo ainda era instável. Esperava-se que a alteração do fluxo sobre a parte de trás do veículo levantasse o nariz, reduzindo a instabilidade. Infelizmente, não foi assim que ocorreu. Uma empenagem em T foi adicionada, mas a solução foi totalmente ineficaz. A NASA acredita que essa falha resultou do fato de que a cauda estava em uma região de downwash muito alta, causada pelo sistema de propulsão. Downwash é a mudança na direção de ar causado pela ação aerodinâmica. Em qualquer caso, ficou claro que o Avrocar, conforme configurado, não poderia sustentar voo em alta velocidade. Em 9 de junho de 1961, a avaliação final foi conduzida nas instalações da Avro. Durante estes testes, o veículo atingiu uma velocidade máxima de 35 km/h e mostrou capacidade de atravessar uma vala de 6 metros de largura e 18 centímetros de profundidade. Voar acima da altura crítica era impossível. O relatório dos voos resumiu uma série de problemas de controle. Havia assimetria no controle direcional. 5 segundos eram necessários para virar a aeronave 90 graus para a esquerda, enquanto 11 segundos eram necessários para uma curva à direita de 90 graus. A Avro apresentou propostas de modificação radical do veículo para abordar os principais problemas. Frost, membro da equipe, desenvolveu 2 novos modelos, um com uma grande cauda vertical e outro com winglets verticais. Ambos modelos utilizariam 2 turbojatos e o diâmetro do turborotor seria aumentado de 1,5 m para 1,80 m. E claro, as propostas foram rejeitadas e o programa foi então oficialmente encerrado em dezembro de 1961. O segundo Avrocar tinha registrado apenas 75 horas de voo. Bom, eu trouxe esse caso para o canal para a gente entender o quão difícil é fazer um disco voador. Vale também questionarmos alguns pontos. Se naquela época estavam pensando em fazer algo ousado, imagine hoje o que são capazes de produzir. Por que eles pensaram em um modelo discoide, sendo que haviam vários modelos de aviões altamente eficazes? Será que queriam fazer alguma correspondência com avistamentos e nos deixar mais familiarizados com os objetos? Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se inscreve para continuar por aqui, beleza? É muito importante incentivar o canal, para a gente poder continuar trazendo matérias e assuntos surpreendentes. Então, até mais!